Olá! E a estreia da 4ª temporada do Papo Literário é com a jornalista bagiense Tânia Carvalho. Obrigada! Oi Fernanda, que bom estar contigo. Nós que agradecemos a tua disponibilidade por nos conceder essa entrevista, né? Bom, já vamos começar. Quero saber, já que tu estás aqui em Bagé, né? Assim, sim, quais são as tuas memórias? Tu nasceu aqui? Que sim, memórias tu tem dessa época que tu morou aqui? Bom, eu hoje andei passeando com os meus amigos, com o Gilmar, com o Fábio, com, meu Deus do céu, Luiz Paulo, todo mundo me levando para passear, todas as amigas, daqui a família, né? Daqui me levando para passear, para ver assim, onde eu nasci, onde é que eu morei. E a minha memória deu saltos mortais. Eu nasci em Bagé, na Rua General Osório, número... Agora eu não me lembro do número, eu passei ali para lembrar do número, não me lembro, eu sabia até bem pouco tempo o número. E eu nasci num dia de Natal de 1942, 25 de dezembro. Então, assim, já acho que já, como diz o Gilmar, eu já estreiei dia de Natal, com festas e festejos de Natal de toda a família, eu cheguei. E morei 10 anos aqui em Bagé, depois a minha mãe casou-se novamente, nós fomos morar em Porto Alegre, eu fui estudar no Bom Conselho, fiz todo o meu ginásio lá, depois clássico fui para o Júlio de Castilhos, mas eu nunca perdi o contato com Bagé. Bagé vai e vem, vinha passar carnaval aqui no Clube do Comércio, eu apontei para cá, mas não é para cá, é para lá, né? Onde é que tá? É mais para lá, isso. Então passava o carnaval lá no Clube do Comércio, nos blocos das amigas. Foi uma infância muito boa, muito divertida, com os meus primos, com a minha família toda, né? Que mesmo morando em Porto Alegre, eu vinha todos os finais de ano, férias. O meu sonho, assim, era vir para Bagé. Depois eu passei um tempo, eu fui morar em São Paulo, fui morar na Europa, fui morar em Lisboa, fui pelo mundo e me separei um pouco de Bagé, né? Mas aí eu voltei novamente, já com meu marido, com meus filhos, com o Fabiano e com o Diogo, quando eu vim ganhar um prêmio aqui. E tenho ainda primos, o Jorge, o Juca, o Fernando, a minha prima Arlene, é daqui também, mas mora no Rio, e primos a varrer, assim, variados, primos de todas as idades, primos e primas. Então, assim, a minha memória de Bagé é muito linda, é muito boa, é muito familiar, é muito, assim, domingo, casa cheia, é muito feliz. E foi aqui que começou o teu interesse pelas artes? Ou já foi em Porto Alegre que tu tem lembrança, assim? Pois olha, acho que sempre houve, sempre existiu, né? Porque eu morava numa casa, na General Neto, que tinha uma escada, lá em cima, aquelas portas de madeira, depois lá em cima aquelas portas de vidro coloridas, e eu lá em cima eu já fazia espetáculos, em cima da escada, assim, fazia de palco e já fazia espetáculos, assim, de circo, de canto, de dança. Eu adorava cantar e cantava na frente do espelho, né? Enfim, eu adorava ouvir rádio, passava o dia inteiro ouvindo rádio, que me encantava, não tinha televisão ainda, pessoal, na época, e me encantava, assim, ficar no rádio ouvindo músicas, ouvindo a Rádio Belgrano, Rádio El Mundo, de Buenos Aires. Então eu adorava, pegava as letras dos boleros, do Lúcio Gatica, então eu gostava muito de ouvir. Então eu acho que eu sempre tive uma tendência à leitura, desde pequena, assim, eu fui fascinada pelos livros e pelas artes. E tem algum livro dessa época que tu te lembras, assim, que tenha te marcado? Ai, era uma garota, ele tem um nome moderno depois, tipo Uma Garota Sapeca, mas era um livro muito antigo, que o Barbosa Lessa depois encontrou esse livro nos guardados dele e me deu de presente. E eu tenho, assim, como um troféu, né, que foi o primeiro livro que eu li na vida, né? Uma Garota Rebelde. Que legal. Chamava. E como é que foi essa decisão de ir para Porto Alegre? Foi para tu estudar ou foi em função do casamento da família? Em função do casamento da minha mãe, as minhas tias e a minha avó, todas foram morar em Porto Alegre, que assim, ia todo mundo junto, quando vai um, vão todos. E eu fui estudar no Bom Conselho, adorava o meu colégio, tenho colegas do Bom Conselho que até hoje ainda me encontro e a gente festeja a infância e a juventude.
E principalmente, uma coisa que me levou para Porto Alegre, além da minha mãe, foi eu queria entrar num colégio, porque aqui eu não ia ao colégio, eu tinha professora particular em casa, porque a minha família tinha medo que me raptassem. Olha, já daria um romance. Loucura, né? Uma história lá do meu pai e tal, era uma coisa confusa. Mas enfim, aí fui para Porto Alegre, fui para o Bom Conselho, adorava usar uniforme, sabe? Esse uniforme do Bom Conselho, para mim era uma glória botar o uniforme. E enfim, eu tenho essa... o sonho da minha vida era estudar no Espírito Santo, né? Aqui. Que é o colégio daqui. Mas eu não consegui, só consegui entrar num colégio em Porto Alegre. Porque aqui eu tinha a minha professora particular, que todos os dias na minha casa me dá aula, tu imagina? É diferente, né? Porque hoje exatamente. Já vão para a escolinha, né? Claro, meu neto de 2 anos já está na escola há um tempão. Bom, em Porto Alegre, por ser a capital, né? Eu imagino que tu tivesse muito mais acesso às artes, embora que tenha o IMBA, né? Que existe até hoje, enfim. Mas como é que foi esse teu contato com as artes e com a literatura já lá em Porto Alegre, na tua infância, adolescência? Eu sempre tive muitos amigos ligados ao jornalismo, às artes. O Luiz Carlos Lisboa, que é um jornalista maravilhoso. Célia Ribeiro, que é outra grande amiga. Então sempre assim, a minha ligação foi muito grande com atores de teatro, o pessoal, tanto que eu fui casada com um grande ator de cinema e de televisão. Eu tenho um filho, Del Rey, Fabiano Del Rey, tem 52 anos o meu filho. E então assim, isso me levou, eu fui quase que naturalmente assim, levada para as artes e para o teatro. Então eu ia muito ao teatro, sempre. Teatro São Pedro, eu vivia no Teatro São Pedro, né? Acompanhei toda a reforma junto com a Eva Sofer, fui presidente da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro por muitos anos. Então eu sempre tive uma ligação muito grande, muito forte. Quando eu me separei, que o Geraldo e eu nos separamos, eu voltei para Porto Alegre para fui trabalhar numa galeria de arte. Trabalhei com o Nazaré, com o costureiro, era secretária do Nazaré, e aí fui contactada para ir trabalhar na Esfera Galeria de Arte, que era uma galeria maravilhosa do Sr. Newton Alves e do Jorge Rampeter. E aí eu era gerente da galeria, então estava lá no meio dos artistas plásticos, de todo esse mundo maravilhoso, né, de artes plásticas e de intelectuais. Então, sempre fui muito ligada a escritores, o Luiz Coronel, que é bagiense. Sim. Eu acho que ele é teu amigo até hoje, né? Sim, muito amigos. Bom, tu falaste no teatro, que tanto quanto moravas aqui em Bagé, que tu já fazia espetáculos, né? E tu chegou, quando morou em São Paulo, tu chegou a estrelar uma peça infantil, né? eu fiz uma peça infantil no Teatro Oficina, imagina, dirigida por Fernando Peixoto, com a Itala Nandi, com o Zé Celso, toda essa gente completamente doida. A Ítala foi nossa entrevistada agora na 3ª temporada do Papo Literário, ela esteve aqui em Bagé e foi nossa entrevistada. A Ítala, ótima. E a Ítala era muito minha amiga lá em São Paulo. E aí eu estava grávida do Fabiano, e nós fizemos uma peça infantil onde eu fazia um menino gordo. Era uma peça de fantasmas, mas era uma peça de fantasmas muito politizados. Os fantasmas eram todos, assim, davam recados políticos fantásticos. E foi muito divertido, muito bom. Depois, quando eu fui morar em Portugal, eu fiz um filme. E foi um filme interessante, a direção do Paulo Rocha, em que nós todos, eu passava dançando atrás, dançando uma dança portuguesa, ai malhão, malhão, eu fiz um extra, mas também me diverti muito. Uma das atrizes era Maria Barroso, que foi casada com Mário Soares. Então eu também estava em contato com a política. Quando o Juscelino foi para Portugal também a gente tinha contatos. Então assim, eu quase fui para a política, mas aí fiquei nas artes, que é uma arte a política também. E quando é que começou o teu interesse pela comunicação? Quando eu cheguei em Porto Alegre, quando eu trabalhava no IASIG, eu trabalhei no IASIG antes
de me casar e antes de ir para São Paulo. E quando eu voltei, eu fui trabalhar de novo na galeria, que era uma galeria do dono do IASES. Eu fazia coisas que eu não sabia que era jornalismo. Eu mandava notícia para jornal, eu pegava as fotos dos quadros, levava para os jornalistas com a notícia. Uma assessora de imprensa. Era exatamente, praticamente uma assessora de imprensa. Aí quando eu me casei e fui morar em São Paulo, eu trabalhei por 7 anos na Editora Abril. E eu nunca fiz jornalismo, sabe? Uma coisa que até eu me cobrava muito. E o Tatata um dia me disse: Carvalho, não te preocupa, tu estás formada. Porque depois e ele era da academia. Ele era, E depois de 7 anos de trabalhar numa grande editora, né? Como era, a Editora Abril, eu trabalhei, quando foi lançada a Veja, tu imagina, né? Eu trabalhei na Cláudia, na revista Manequim, na revista 70, isso foi bem nos anos 70. Uma revista maravilhosa, linda. Aí eu fazia também produção de fotos, textos, entrevistava quando eu fui para Portugal, morar lá. Eu fazia entrevistas com atores, atrizes, matérias com a Dina Sfati, que era minha grande amiga. Então eu sempre circulei dentro do jornalismo também, sempre nessa área de atores, escritores, TV, rádio, jornal. E na editora tu já chegaste para escrever? Sim, sim, eu escrevia. E eu fazia matéria de moda, né, para a revista Cláudia 70 e Manequim, mas eu escrevia as matérias também. As primeiras foi a Cláudia e a Manequim? Exatamente, pequenas matérias, entrevistas. Desde então eu já comecei a fazer, as minhas matérias eram todas entrevistas. Bom, e tu chegaste na TV já em Porto Alegre novamente de uma forma bem curiosa. Foi a partir de uma entrevista que tu era a fonte, né? E aí, isso. Como é que é essa história? Tu lembras a pauta? Lembro. Eu tinha ido para a Europa com um grupo de amigos de São Paulo. Aí visitei galerias de arte, porque eu trabalhava numa galeria. Visitei galerias de arte, visitei museus, fiz assim horrores em Londres, Paris, Roma. Então, quando eu voltei, a Célia Ribeiro, que tinha um programa na TV, me convidou para dar uma entrevista para eu contar essas coisas. Quando terminou a entrevista, eu disse: tu não quer trabalhar na televisão? Eu digo: quanto pagam? Porque eu tinha que me mudar, eu morava com a minha mãe, eu tinha que me mudar para um apartamento meu e não tinha grana, né? Então eu perguntei: quanto pagam, Célia? Aí me interessou. Apesar de jornalista, tu sabe como é, né? Salário, mas a gente ama. E aí eu fui para a TV, comecei o Jornal do Almoço em 72. Comecei a fazer o primeiro Jornal do Almoço, estreou o Jornal do Almoço. E aí eu fiquei um tempo na TV Gaúcha, na RBS TV. Depois eu fui para a Bandeirantes, para a Difusora. Aí fui fazer Portovisão, com Fogaça, com Clóvis. E saí de lá, fui para Guaíba. E para a TVE, trabalhei na TVE também muitos anos. Fazia rádio e TV, nunca fiz jornal. Sempre fazia rádio e televisão. E aí surgiu a TV Com e eu fui para a TV Com. Aí fiquei trabalhando lá por 15, nem sei quantos anos. E TV, eu acho que... aí eu fiquei muito triste quando eles me chamaram, deixa eu te contar, foi tão engraçado. Me chamaram e eu gostava tanto de fazer TV, gostava tanto da TV Com, que eu nunca pensei de sair da TV Com, né? Aí um diretor me chamou e eu disse pro Tatata, eu e o Tatata fomos chamados. Eu digo: Tatata, eles vão querer que eu acho que eu faça alguma coisa de direção. E o Tatata disse: Carvalho, eu não quero mais trabalho, eu trabalho muito. E eles me chamaram para me demitir. Nossa, que frustração! E eu achando que eles tinham me chamado para me dar um upgrade, né, no meu trabalho, aumentar. Imagina. E eu disse: não acredito que tu está me demitindo, para o diretor. Tu jura que é verdade? Nossa. Estava me demitindo. Bom, mas logo fechou, né? Sim, logo teve uma outra experiência trágica. E acabou. E aí eu pensei: o que eu vou fazer agora, né? Eu fiquei muito triste, fiquei muito mal, fiquei péssima, fiquei muito deprimida. O Tatata morreu, deprimiu-se tanto que teve uma síncope cardíaca e morreu. E eu disse: agora o que eu vou fazer? Eu continuei
como ainda continuo apresentando os concertos Zafari, que eu apresento há mais de 30 anos, exatamente, com os textos do Luiz Coronel, então temos um contato há muito tempo. E eu fiz um projeto junto com um jornalista que chama Ivan Matos, ele trabalha no Jornal do Comércio, e eu e ele fizemos um Café no Ling. Como o Café TV Com fazia tanto sucesso, né? Então nós fizemos um Café no Ling, onde eu e ele entrevistamos o Alia Luft, ou a Letícia Wierchowicz, ou Cíntia Moscovici, sempre um escritor ou uma escritora, ou alguém, o Zeca Brito, há pouco entrevistamos o Zeca, que foi ótimo, com o filme do Danúbio, dos Três de Bagé. Então eu tenho assim, esses projetos, o que não me toma tempo né, total, e eu posso fazer um voluntariado que eu amo, que eu fiz uma biblioteca que hoje tem 7.000 volumes. Nossa, na Casa de Apoio Madriana, que é uma casa de passagem, em Porto Alegre, que é uma casa da Santa Casa de Misericórdia. E lá temos 3 bibliotecários, eu estava dizendo para a bibliotecária daqui que temos 3 bibliotecários voluntários, então é uma biblioteca muito bem organizada, muito linda, e que está aberta para todos os funcionários da Santa Casa, que são 10.000, tu imagina? Nossa, quase 10, eu não sei o número exato. E está também em apoio da casa, né, onde a gente lê histórias, conta histórias, teatraliza, chama as pessoas para lerem e para fazer, para ter contato com os livros. Muita gente nunca tinha lido um livro na vida, né, o que é uma lástima, porque o livro nos leva para o mundo, né? O livro nos faz nós sermos outras pessoas, nos dá essa riqueza, né? E a biblioteca é bem importante, né? Porque a maioria das pessoas começam a ler pela biblioteca, ou seja da escola, ou seja da biblioteca pública, né? Exatamente. E às vezes as pessoas não têm acesso em lugares maiores, né? Então eu tenho 1000 atividades, às vezes não tenho tempo, porque eu fiquei tão preocupada, faço aulas de inglês, eu fiquei tão preocupada de não fazer nada, que eu arrebentei, assim, fazendo tudo que tu imaginas. E tu te tornaste uma profissional multimídia, né? Faz rádio, escrevia pra revista, fez TV. Isso foram escolhas ou foi acontecendo? E tu foi acontecendo. Eu fazia a TV Com e Rádio Gaúcha, paralelamente, né? Tinha um programa na Gaúcha que eu amava, que chamava Comportamento. E aí depois o programa, claro, sempre muda a programação, as coisas. E aí eu fiquei fazendo comentários na rádio sobre literatura. Eu não sou uma crítica literária. Pelo amor de Deus, os críticos literários podem ficar tranquilos. Eu sou uma leitora voraz, louca. Pego um livro, me sento e leio. Quando eu vejo que acabou o livro, eu digo, e agora? Tem que pegar outro, então recomeçar quando o livro é muito bom. E eu faço comentários aos sábados de manhã na Rádio Gaúcha sobre livros que eu gosto, sobre literatura em geral. Quando eu leio e não gosto, eu não indico, né? Mas aí eu indico todos aqueles que eu leio e amo. E como é que tu tens uma rotina de leitura? Tantas horas por dia? Ou como é que como funciona? Eu chego a ler 4 a 6 horas por dia. Nossa. Eu me sento, me esqueço do mundo. Boto o pé num banquinho, boto meus óculos e pego o livro. Quando eu vejo, meu marido chega e diz, tu ainda estás aí sentada? Aí eu viajo, né, com o livro, mas eu gosto muito. Eu leio 2, 3 vezes por semana, à noite, normalmente eu leio. Então, me faz muito bem. Bom, tu já foste citada, né, em um livro, na biografia da TV, por exemplo, que fala como uma grande dama do telejornalismo gaúcho, né? Tu também já escreveu o prefácio, né, do livro Ratos de... Como é que é? Rato de... De biblioteca, de redação, sim. Sobre o jornalista Tarso de Castro, né? Tu também teve uma experiência de escrever o teu próprio livro, né? Como é que foi? Assim? Não foi bem escrever um livro, eu não chego a... Eu fiz 1000 oficinas de literatura com a Cíntia Moscovici, que eu adoro, uma escritora. Eu me dedico muito aos escritores gaúchos também, porque não é que eu dou preferência, não. Li todos que vocês possam imaginar e que vocês nem imaginam, eu li também. Mas eu dou assim, uma preferência, principalmente quando tem Feira do Livro, então a ler assim, os gaúchos, né, e me aprofundar na literatura feita no Rio Grande do Sul e no Brasil em geral. Mas eu tenho essa rotina de leitura que eu amo muito, né, tenho verdadeira paixão. Às vezes na biblioteca eu me perco, eu estou catalogando, dando para as
para as bibliotecárias catalogarem um livro, e quando eu vejo, eu estou dentro do livro, Tânia, o livro aí, vou... E entre vou, me afundo, né? Mas me perdi agora no que a gente estava falando. Como é que foi o processo do livro, né? O livro. Tá, então no programa Comportamento, eu fazia uma longa entrevista, eu falo tanto que me perco. Eu fazia uma longa entrevista com alguém. E depois, essas entrevistas eram editadas, digamos, e aí eu copiava alguns trechos, fazia apresentação. Então, assim, não foi uma criação literária, né? Mas foi um resumo do meu trabalho de muitos anos durante o programa Comportamento. O livro se chama Comportamento. Tá, acho que nunca mais editaram, porque também, né, não precisa. Foi assim, um sucesso. Eu fiquei tão assustada, porque foi um sucesso absoluto o lançamento. Eu digo, não, mas aí todo mundo, e agora? E o outro? Não. Eu gosto de ler. E tu tens um gênero, um estilo preferido? Ou consome de tudo mesmo? Não, eu gosto muito de biografia, eu gosto muito de romance. Eu gosto de ler. Bom, então tu não tens planos literários? Não tenho. Porque aí diz assim, conta a tua vida. Eu digo, mas eu acho tão audacioso. Quem é que pode se interessar de repente por saber uma história, etc. Assim, contado com a Fernanda, aqui é muito agradável. Mas tu te sentar e escrever toda essa história é difícil. Eu acho que não. E depois uma biografia... Tu colocas outras pessoas na biografia, né? Sim. Eu posso te botar contando uma história que aconteceu conosco, né? E tu não gostar. Eu posso colocar, sei lá, um personagem no livro e mudar o nome. Não. Então, eu acho que é muita pretensão. É ser pretensiosa, querer escrever um livro, escrever uma história... Não, tem muitos escritores muito bons aí para serem lidos ainda. Bom, a gente sempre finaliza o programa pedindo para o nosso convidado uma dica de leitura para os nossos telespectadores. E qual é a tua dica de leitura? Eu acho que a dica tu já deves ter lido, Fernanda, muita gente também, do Raduan Nassar, Lavoura Arcaica. Raduan Nassar. Ótimo. É um livro espetacular, né? Que tira um fôlego, assim. Agora eu fiquei sem fôlego pensando, e o filme é um espetáculo. Olha, outra jornalista chegando aí, a Jaque. Oi. E, então eu deixo essa dica, mas eu adoro ler os gaúchos. Lia Luft, é minha grande amiga. Eu leio muito a Lia. A Lia está lançando um livro agora há pouco tempo. Ela foi minha convidada do Café no Ling também. Então, eu gosto muito dos escritores do Rio Grande do Sul. E os de Bagé. Bom, então, muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui em Bagé. Eu estou na maior alegria, cada coisa que eu vejo, cada casa que eu passo. A casa da Grace, a casa não sei do que, a casa não sei do que. E agora mesmo vamos dar um passeio. E o Gilmar e os guris me mostrando as casas, meu marido e eu, que estamos aí, Felício, que está por ali, que é um amor, é um gato. Um gato angorá. E ele é pai do meu filho Diogo, que tem 36 anos, mas quando ele me pediu em casamento, ele pediu eu e o Fabiano, que o Fabiano já tinha 10 anos. Então ele pediu assim, eu queria pedir em casamento tu e o Fabiano. Ai, como é que eu não ia aceitar? Esse pai maravilhoso que ele foi para o meu filho, e agora nós somos avós de 3 netos. Ah, que legal. Bom, obrigada, então, muito Fernanda. Obrigada, querida. E nós voltamos no próximo domingo a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.